Então nós começamos hoje a nossa série Cristianismo na Prática, que é justamente tentar entender esses conceitos que a gente vem trabalhando, né, tanto no estudo bíblico quanto aqui nos cultos, e entender como a gente pode colocar isso na prática. Porque ler a Bíblia e ver que ela tem uma filosofia legal, que ela traz ensinamentos bacanas, que ela leva a gente a ter uma vida, né, diferente do que a gente está vendo pelo mundo é uma coisa. Agora, a gente entender isso, interiorizar isso, praticar isso é o que realmente nos torna cristãos, né? Então, em cima disso que a gente vai trabalhar. Acredito que vão ser umas 6 minutos mais ou menos que a gente vai trabalhar em cima disso, né? E hoje eu gostaria de começar, né, a falar com vocês sobre essa questão da prática cristã, né? E eu queria levar vocês a imaginar um pouco comigo. Então, tentem imaginar comigo. Existe alguns insetos que eles passam de um estado para outro. A borboleta, por exemplo, ela é uma larvinha, ela vira uma lagarta e ela rasteja, caminha, né? Pequenos trajetos, come suas folhinhas e tal, até o momento que ela se encasula e ela sai desse casulo como uma borboleta. E dentro desse conceito biológico, a gente chama isso de metamorfose. Por que metamorfose? Porque é uma mudança drástica na sua forma. A palavra meta vem dessa mudança drástica, enquanto morfose vem da forma. Então é uma mudança drástica na forma da borboleta. A borboleta que era, né, a lagarta que era um animalzinho rastejante, que não conseguia ir muito longe, agora é uma bela borboleta que sai voando por aí, que pode ir a vários lugares, que pode comer mais alto, que pode ir mais longe. Então, dentro disso, dentro desse entendimento de mudança de forma, eu gostaria de trazer para vocês algo que a gente chama dentro do cristianismo, que é o nascer de novo. O que a gente entende como nascer de novo é justamente essa mudança drástica da nossa vida. Antes nós éramos pecadores, antes nós éramos necessitados de graça e misericórdia. Depois que fomos encontrados por Jesus, então agora nós somos novas criaturas. Mas o que é nascer de novo? O que é ser uma nova criatura? É isso que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje diante do texto que a gente vai ler. Ok? Muitas vezes nós buscamos entender, ou pelo menos nos vestir de cristãos, né? Algumas igrejas vão usar o véu, outras igrejas vão usar a saia, o coque, né? Ou o terno e a bicicletinha. O terno, a bandinha debaixo dessa bicicletinha. Mas isso não torna ninguém cristão. O que torna um cristão, além de Jesus ter encontrado, para nós, para a humanidade, para Deus, o que torna um cristão é Jesus encontrar essa pessoa. Acabou. É um cristão. Agora, para nós, olhar alguém e identificar essa pessoa como cristão é justamente esses atos, essas atitudes, essa roupagem nova, mas não externa, que vem de dentro para fora. Amém? Legal. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos 12, por favor, que a gente vai ler uns 8 versículos ali mais ou menos, e a gente vai devagarzinho, tá? O livro de Romanos, ele é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreve para a igreja que estava se estabelecendo, ou estava estabelecida em Roma, né? Acredita-se que essa igreja se formou basicamente de duas formas. Lá em Pentecostes, quando os judeus se reuniram lá em Jerusalém, existiam ou estavam lá romanos, né, que eram judeus, e eles se converteram ao cristianismo, que naquela época não se chamava cristianismo, e voltaram para Roma
exalando o Espírito Santo e falando de Jesus. Porém, lá nos anos 40 e alguma coisa, um imperador muito malvado chamado Cláudio estava perseguindo os judeus em geral. E muitos desses judeus foram embora. Alguns remanescentes ficaram, que eram os cristãos, não os judeus cristãos, mas os gentios cristãos. Continuaram lá e a igreja ainda assim ficou lá. Pode ser que essa carta tenha sido escrita para os judeus que saíram de Roma e depois voltaram para Roma e a igreja continuou andando. Pode ser que essa carta foi escrita para os gentios que ficaram em Roma. A gente não tem essa certeza. Mas o fato é que a preocupação de Paulo ao escrever essa carta era muito doutrinária. Ele queria trazer ensinamentos profundos da doutrina cristã. Se você tem qualquer dúvida sobre alguma doutrina cristã, você vai encontrar ele em Romanos com certeza. Vai estar aqui, explicadinho. Então, até o capítulo 11, Paulo está explicando tintim por tintim o que acontece na doutrina cristã. Isso aqui acontece por causa disso aqui. Você é um necessitado de Jesus, porque você é pecador. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos são necessitados. E por que Jesus morreu por você? Por que ele morreu por você? Por que ele tinha que ser homem? Por que ele tinha que ser homem? Por que ele tinha que ser Deus? Por que ele tinha que morrer? Ele explica tudo. Chega no final do capítulo 11, ele faz, ele fala ali como se fosse um poema de adoração e louvor a Jesus ali. E do capítulo 12 em diante ele começa a falar assim: beleza, agora que eu expliquei tudo para vocês, o que vocês vão fazer com isso? Na prática. Do capítulo 12 em diante vem isso. Tanto que a primeira palavra que tem escrito aqui, que a gente vai ler, é portanto. Então ele explicou o que é o cristianismo dele. Portanto, o que você vai fazer com isso? E aí ele começa a dar direcionamentos práticos para isso. Vamos começar a ler? Vamos ler pelo primeiro versículo 1 e a gente vai devagarzinho avançando, tá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vamos parar por aqui e a gente vai avançando, lendo e explicando, tá? Então o primeiro versículo que a gente vai ver aqui vai falar sobre pontos interessantes, no mínimo interessantes, O ponto principal desse versículo é a transformação que começa através da entrega total da nossa vida a Deus. E é interessante que essa entrega, ela não acontece que a gente quer. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade de entregar a nossa vida a Deus, mas nós só temos essa vontade porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos faz olhar para essa opção de entregar a nossa vida total a Deus como única opção. E é a partir daí que nós vamos entregar a nossa vida a Deus. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte: eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. E esse seu corpo não é simplesmente o corpo físico, mas é tudo que você é e que você tem a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Algumas versões vai trazer por causa das misericórdias de Deus por vocês. A NVI vai trazer esse entendimento. E é justamente isso. Por que nós devemos entregar a nossa vida? Porque nós reconhecemos essa misericórdia de Deus por nós. E não existe outra coisa que nós queiramos fazer a não ser entregar a nossa vida. As misericórdias de Deus por nós vão nos constranger a um ponto que só vai ter uma direção que a gente vai querer ir.
E é essa a direção de nos entregarmos por inteiro. E aqui ele diz que seja um sacrifício vivo e santo. Ao contrário das civilizações que tinham sacrifícios mortos, até o próprio judaísmo, né, eram sacrifícios de animais que morriam, ou algumas religiões mais complicadas, sacrifícios humanos mesmo, né? Mas o fato é que aqui Paulo diz que nós somos e devemos ser sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos, porque nós honraremos a Ele, nos daremos por Ele vivos, com a nossa vida, com as nossas atitudes, através da nossa vida. Então é isso que ele está dizendo, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Algumas versões, a NVI, por exemplo, vai trazer o seguinte: este é um culto racional. O que é um culto racional? É aquele culto que você presta a Deus com entendimento do que é o culto prestado a Deus. Então, tudo que eu faço, Paulo está dizendo o seguinte: eu suplico-lhes para que vocês entreguem a sua vida pelo que Jesus fez por vocês. E isso precisa ser consciente. Você precisa fazer isso de forma consciente, intencional. É isso que ele está querendo dizer. Né? Então, esse é o ponto, tá? O diferencial, né? Que somos sacrifícios vivos, a motivação, as misericórdias de Deus. Inclusive, existe um texto interessante sobre isso que está lá em Efésios 2, 4, 5. Você não precisa abrir, vou ler aqui. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E é justamente por esse agradecimento é que nós conscientemente e intencionalmente vivemos a nossa vida como um sacrifício vivo, fazendo, praticando aquilo que Deus nos direciona através da palavra. Amém? Vocês estão comigo? Vamos lá, verso 2, vamos continuando, verso 2, esse a Renata chora. Verso 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês precisam ser sacrifícios vivos, entender que o que Deus fez por vocês, viver essa vida em favor do que Deus fez por vocês intencionalmente. E isso vai ser difícil. Por quê? Porque o mundo tem uma mentalidade, o mundo tem uma maneira de viver e pensar. E nós estávamos aonde antes de Jesus nos encontrar? Então a nossa mente é caracterizada. Quando a gente pisa no cristianismo, quando o Espírito Santo nos leva ao encontro com Jesus, a nossa mente ainda pensa daquele jeito. Então o que Paulo está falando é o seguinte: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E essa mudança em seu modo de pensar, ela foi traduzida de uma palavra em grego, que se chama metanoia. Você lembra do que a gente falou da borboleta? Que ela sofre uma metamorfose? Nós
quando somos encontrados por Jesus. O Espírito Santo trabalha em nós. Nós somos sacrifícios vivos, andando pela terra. E o Espírito Santo trabalha na nossa mente, gerando uma metanoia, uma mudança intensa na nossa maneira de pensar, para que a gente não pense mais como o mundo. Então, se antes a gente roubava, matava, traía, pecava, hoje a gente olha para aquilo e fala assim: quem era ele? Como ele conseguia fazer aquilo? Porque o Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar. Assim como a borboleta parou de rastejar, entrou num casulo, ficou lá quietinha e emergiu de lá, saiu de lá como uma borboleta voando por aí, nós estávamos rastejando pelo mundo. Jesus nos encontrou, nos colocou num lugar onde nós entendemos quem nós somos e quem Ele é. Gerou em nós uma transformação intensa na nossa mente, e quando a gente sai desse casulo, a gente sai como sacrifícios vivos, andando por aí como sacrifícios. Amém? Então esse segundo verso, ele justamente vai nos fazer entender que a transformação acontece quando nós rejeitamos, ou quando o Espírito Santo nos leva a rejeitar os padrões do mundo e nós renovamos a nossa mente. O Espírito Santo renova a nossa mente. Então, o ponto principal é que nós não devemos nos conformar com o mundo. Quando nós estamos nessa caminhada cristã, é normal que nós tropecemos, que nós pequemos, que nós tenhamos tempos difíceis. Isso é normal. A gente só vai ter uma vida plena e santa na glória. Aqui a gente vai sofrer porque o nosso corpo ainda é corrompido. Nós estamos num caminho de santificação. Então é claro que o mundo ainda vai ser atrativo, mas nós precisamos olhar para o mundo justamente com esse olhar de inconformidade. Precisamos olhar para o mundo com esse olhar de não conseguir mais se encaixar nele. E o Espírito Santo nos provoca isso na nossa caminhada. E como que a nossa mente se molda? Como que a nossa mente se molda? O Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa mente. Mas o Espírito Santo não vai trabalhar na nossa mente assim. Pá, você não vai mais pensar nas coisas. Não existe uma maneira de simplesmente esquecer aquilo que nós vivemos, ou como as coisas do mundo eram boas, são boas. Eu sempre faço um exercício, com alguns pacientes, ou às vezes até irmãos de caminhada, sobre pensamentos intrusivos, por exemplo, sobre pecados que vêm na nossa mente, tudo mais. Se eu falasse assim para vocês agora, não pensem em sorvete. Primeira coisa que vocês vão pensar, você pensar no sorvete para não pensar no sorvete. Não tem como se bloquear o pensamento. Então, o nosso caminho diante ao mundo e diante ao pecado não é assim: eu não posso estar ali, eu não posso ficar. Não, a nossa atitude tem que ser positiva em outra direção. Eu não posso olhar para isso aqui e falar assim: não, eu tenho que olhar assim, cara, eu preciso ir para lá, então eu vou para lá. A dinâmica do não pensar no sorvete é o seguinte: eu não posso ficar pensando em não pensar no sorvete, eu tenho que pensar no que eu tenho que pensar. Eu não vou passar nada, vamos pensar na salada. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Como é que eu não vou pecar? Indo em direção a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você entende que esse resistir não é só uma ação negativa, mas também é uma ação positiva em direção a Deus? Então, é assim que a nossa mente precisa funcionar. Não só negativa com relação ao mundo, mas positiva em relação a Deus. Então, como que a nossa mente, que veio dominada pelas coisas do mundo, começa a pensar em coisas de Deus? Quando a gente conhece mais sobre Deus, quando a gente lê mais, quando a gente ora mais, quando a gente exerce as práticas espirituais. Então, outra leitura importante sobre isso está lá em 2 Timóteo. Você também não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. 2 Timóteo 3, 16, 17. 3, 16, 17. Paulo está falando para Timóteo da importância da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Através da palavra de Deus, nós conseguiremos agir como esses sacrifícios vivos andando por aí. E aí Paulo continua, e ele vai continuar agora sendo um pouco mais prático. Lá no verso 3, ele vai falar o seguinte, 12:3: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Essa leitura bíblica, ela nos leva a um conhecimento de que Deus é. E Paulo vai dizer para Timóteo, no versículo que a gente leu antes, que ela nos corrige. E ela nos corrige justamente para nos manter humildes, para nos manter humilhados. Eu faço algumas orações relacionadas às minhas dificuldades, aos meus pecados. E várias vezes que eu falo assim, poxa Deus, tira esse pecado, cara. Eu ia correr tão mais rápido se não tivesse esse pecado. A resposta que vem no meu coração é, mas é esse pecado que te mantém de joelhos na minha vida. Se eu tiro esse pecado, tu não precisa mais. Tu começa a andar sozinho. Então, eu deixo para que você fique de joelhos sempre que precisa. Então, a palavra, ela nos corrige. E ela nos coloca nesse lugar de humildade, de humilhação, que é onde nós realmente devemos estar. É o caso da oração do fariseu e do publicano, né? Enquanto o fariseu orava para Deus, muito obrigado Deus, porque eu não sou igual a esse pecador. O publicano batia no peito e falava assim, Deus, me perdoa. Perdoa esse pobre pecador. Ele não olhou para mais ninguém, só para ele e os seus próprios pecados. Então é isso que Paulo está falando aqui. Que é necessário nós fazermos essa autoavaliação, justamente para que nós estejamos sempre aos pés de Jesus, sempre necessitados de Jesus, porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E é exatamente sobre isso, é que nós somos doentes. E aí, no versículo 4 em diante, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre alguns dons, algumas práticas dentro
desse comportamento de um sacrifício vivo. Vamos lá. Verso 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Olha só que interessante, né? Então, o que Paulo está falando aqui? Nós somos transformados para ser parte do corpo de Cristo, cada um com a sua função. Então, dentro de ser um sacrifício vivo, tanto para que os de fora percebam que aqui dentro mora Jesus, também faz parte eu edificar a igreja. Então, dentro disso, essas funções de cada parte do corpo é justamente para que o corpo de Cristo seja suprido em tudo. Primeiro ponto, para que cada um entenda a sua função, uma orelha tem que escutar, o nariz tem que cheirar, o olho tem que ver, e a mão tem que pegar. A boca sofre sozinha se não tiver a mão para comer. Às vezes o ouvido, se não tiver a orelha, tem que sofrer para ouvir. Um vai ajudando o outro. E é isso que Paulo está falando aqui, que essas diferentes funções são importantes para que o corpo de Cristo funcione corretamente. Então, eu preciso entender a minha função para que eu seja satisfeito na minha função, para que eu não queira a função do irmãozinho. E aí ele vai além e começa a falar sobre os dons espirituais, ou alguns dons espirituais, porque provavelmente era uma dúvida da igreja em Roma. Porque o fulaninho fala em línguas, não sei o que, não sei o que, porque o outro só arruma o outro só prega, o outro só arruma no... Ele estava falando exatamente isso, a importância. Ele fez toda uma introdução falando da doutrina para ele chegar agora e falar assim: meu irmão, você tem a sua função assim como o outro tem a sua função, assim como o outro tem a sua função, e todos são importantes. Até o dedão, se não tiver, a gente perde o equilíbrio. A Billy, né? A Billy. Exato. Olha só, você quer pregar aqui? Parabéns, Espírito Santo. Aqueles que são invisíveis são os mais importantes. Muito bem, parabéns. E aí então ele vai falar, continuando ali no verso 6, indo já para o final. Ele vai falar o seguinte: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Olha só que importante isso aqui, porque a gente sabe que o dom de profecia, através do entendimento que a gente tem de profeta, é falar sobre a palavra de Deus. Então, um profeta, desde sempre, desde o Êxodo, desde que Deus estabelece isso com Moisés e com Josué, ele vai explicar o que é profeta. Profeta é aquele que traz a palavra da boca de Deus. Ponto. E tá tudo bem, tá tudo bem. Maria no chão, guardadas. E nós entendemos que toda a revelação de Deus está aqui. Não existem revelações novas, todas estão aqui. Gênesis, Apocalipse. Quando João faleceu, né? Na verdade, assim, quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos apóstolos: eu preciso ir para que desça o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos lembrará de tudo que eu falei para vocês.
Então tudo que João falou em Apocalipse, lá nos anos 90 depois de Cristo, João não estava falando da cabeça dele. João estava falando do que Jesus tinha falado. Tanto que Apocalipse começa de que jeito? Eu vou até abrir para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Apocalipse começa de que jeito? Revelação de Jesus Cristo. Bom, revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui? Que um profeta, ele age de acordo com a proporção da fé que recebeu. Através da fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que nós precisamos orar e buscar por essa fé nos capacita a profetizar. Amém? Outro ponto. Se for dom de servir, sirva com dedicação. O dom de servir é o que a gente conhece como diaconato. É o que todo mundo faz dentro da igreja. Da nossa, né? Porque na igreja pequena todo mundo faz tudo. É isso aí. E é servir com dedicação. Com esse coração voltado a amar as pessoas. Se para profetizar você profetiza de acordo com a fé que você recebeu, e essa fé está de acordo com o teu relacionamento com Deus, o dom de servir, ele está de acordo com o amor que você recebe de Deus e consegue passar para os teus irmãos. Esse é o dom do serviço. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom constituir e encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de mostrar misericórdia, pratique-o com alegria. É importante a gente olhar para esses dons, porque todos esses dons, eles são direcionados para a igreja. Nenhum desses dons é direcionado para você mesmo. Tanto que até o dom que fala sobre a questão financeira, fala sobre generosidade. Não é o que você vai ganhar, é o que você vai dar para o outro, ou para a igreja, ou para quem necessitar, ou enfim, é a generosidade. Então, meus irmãos, diante disso, a vida transformada em Cristo é uma entrega total a Deus, uma renovação contínua da nossa mente e um engajamento no propósito divino. A nossa vida, ela precisa refletir através de um sacrifício vivo, através de um culto racional, através de uma humildade e humilhação constante a Deus. Os dons que servem à igreja. É o básico. Paulo explica 11 capítulos de doutrina para ele chegar e começar o capítulo de aplicação dizendo assim: então, gente, olha só, vocês precisam renovar a mente de vocês, porque vocês não podem mais pensar como o mundo, agora vocês precisam pensar como cristãos. E pensar como cristão é justamente você prestar esse culto racional, onde você vai intencionalmente adorar a Deus, servindo a tua igreja, servindo os teus irmãos, ajudando os teus irmãos e a igreja. E essa palavra pode ser usada para o mal. Eu vou explicar um pouco melhor justamente para não causar esse problema. Porque eu posso usar essa palavra, mas não, você tem que servir a igreja, e você constrói uma massa de manobra dentro da igreja para servir a igreja. Mas é que se o teu coração está direcionado e o coração dos teus líderes estão direcionados da mesma forma, com a mesma palavra, ninguém vai se aproveitar de ninguém, porque vai estar todo mundo se doando para o reino. Não é para a igreja Eve, é para o corpo de Cristo, é para a igreja invisível, para todos os irmãos
que são filhos de Deus. Esse é o ponto. Enfim, eu quero trazer algumas aplicações para vocês, né? Vamos lá. Como nós podemos oferecer nossa vida como sacrifício vivo? Dentro do nosso trabalho, na nossa família, principalmente, na nossa igreja, principalmente. Em várias áreas da nossa vida, nós podemos exercitar, sermos sacrifícios vivos, aonde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: o Charles está diferente. Ele não fazia isso, agora ele está fazendo. O que aconteceu? As pessoas precisam olhar para nós e enxergar essa diferença, sem a gente precisar estar com a Bíblia debaixo do braço. Claro que em algum momento a gente vai falar, mas o simples fato das pessoas olharem e perceberem que tem algo diferente é o sacrifício vivo que nós devemos ser. Que práticas nós precisamos abandonar? Que pensamentos precisam ser alinhados com a verdade de Deus? Essa parte é difícil, mas existe um caminho. Nós precisamos abandonar pensamentos, nós precisamos abandonar práticas, e a maneira mais fácil que a gente tem de fazer isso não é de tentar resistir somente, mas de olhar para Jesus e seguir o caminho. É muito mais fácil pegar a Bíblia e ler, orar todo dia. É isso. Em vez de eu ocupar minha mente com o que eu não devo fazer, eu preciso ocupar minha mente com o que eu devo fazer. E não vai sobrar espaço que eu não devo fazer. Essa aplicação é um pouco mais difícil, mas conforme nós vamos vivendo em comunidade, fica um pouco mais fácil de entender. Que dons você reconhece em sua vida e como você os tem usado? Talvez o seu dom não esteja nessa lista que eu li, porque Paulo dá pelo menos umas 3 listas de dons espirituais. E talvez o seu dom não esteja nessa lista que eu falei hoje, mas existe um direcionamento que Paulo nos dá, que é buscar diligentemente os dons do Espírito Santo. Você entender o dom que você tem e você aperfeiçoar esse dom. Isso Paulo fala. E para encerrar, né, eu gostaria de ler um texto que está lá em 2 Coríntios 5,17 e aí fazer a oração final. 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação ou nova criatura. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Em algumas versões vai dizer que eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, meus irmãos, é diante disso que nós precisamos viver, é diante dessa promessa que nós precisamos viver.